Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer primeiro uma oração ao Santo Espírito, como eu já fiz antes aqui, porque Deus me deu algumas palavras desde de manhã cedo, mas eu fiquei um pouco preocupada com essa palavra que caiu, e algumas vezes Deus já me deu essa palavra, e eu orei ao Senhor para Ele me revelar o porquê que foi me dada essa palavra. E essa palavra eu li alguns versículos de Isaías 29, mas quando eu virei aqui para o 30, é uma palavra muito forte, muito séria. E algumas vezes Deus me deu essa palavra. E de várias palavras que Deus me deu, essa caiu. Isaías capítulo 30, dos versículos 1 até o 4. E essa palavra, ela fala justamente sobre o ai. Deus começa com ai. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Mas eu vou orar antes de dar início, porque hoje é aquele dia que eu não quero falar muito. E se fluir quando eu for pregar, na pregação e Deus me usar, eu vou postar. Se não fluir, eu não vou postar. Soberano Deus eterno Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu me coloco em Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor. Diante de várias palavras que Tu me destes hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu estava diante de uma postagem que eu ia postar e o Senhor me deu essa palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Paizinho querido, meu Abba, ô Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. Senhor, eu estou aqui para poder pregar a Tua palavra. Senhor, se eu sentir que está vindo de mim por eu não estar com vontade de falar hoje, eu não vou postar essa pregação. Mas se essa pregação eu sentir que vem do Teu Espírito, eu vou postar. Amém. Aqui nós estamos na época do profeta Isaías, que Deus falava por meio do profeta Isaías. O versículo 1 do capítulo 30, ele fala sobre isso. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então aqui nesse versículo, eu prefiro pregar de versículo por versículo. Cada um Deus usa de uma maneira diferente. Eu prefiro assim. E aqui nessa palavra, a interpretação está falando com os filhos rebeldes. Existem os filhos obedientes, que são os filhos que são guiados por Deus, que estão servindo a Deus, que estão em obediência à voz de Deus, seja na palavra de Deus ou ouvindo pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Porque ontem também Deus me deu muito sobre falsos profetas. Tem muitas pessoas que falam na carne, que falam até sonhos que Deus não deu, que é coisa sua. Porque pode vir coisa pra gente que é da gente, que não é do Espírito Santo. E tem coisas que é do Espírito Santo. E quando eu abri essa palavra, eu fiquei preocupada. Porque não é a primeira vez que Deus me deu. E a palavra de Deus, ela não é só para mim, é para aquele que estiver ouvindo também. Porque é uma coisa muito séria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é a verdade. Mas existe também palavra
que não é de Deus, que parece ser de Deus, mas não é. E eu, como muitas pessoas têm acesso a Instagram, a gente rola ali direto, feed de notícias, de pessoas falando, de pessoas aconselhando, de pessoas pregando, e incentiva uma coisa, incentiva a outra, e fala isso, e fala aquilo, sendo que nem todas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Nem todas. E por isso que eu orei, e por isso que se fluísse aqui a palavra, eu iria postar, senão não. Porque eu sou assim, se eu tô pregando, não tá fluindo, não tá se desenvolvendo, eu já excluo. Eu sou assim. E diante de várias palavras que Deus me deu hoje, eu fiquei atenta a essa palavra. E aqui fala, ai dos filhos rebeldes. Então, quem são os filhos rebeldes? Os filhos que não estão em obediência, que está debaixo de uma desobediência das ordenanças da vontade de Deus. Então ele começa com ai. O ai significa algo que causa dor, né? Uma pessoa só fala ai quando sente dor em alguma coisa. E o profeta Isaías, por meio de Deus ele tá alertando isso. E tá falando de filhos rebeldes, diz o Senhor. Ou seja, é o próprio Deus que estava falando por meio do profeta Isaías. Os profetas eles não falavam. Eles falavam a mando de Deus, mas existiam profetas, tanto naquela época como no dia de hoje, que não estão falando através do Espírito. E a gente tem que pedir a Deus discernimento se aquilo que está vindo do que a gente está acessando, que muitas das vezes não está dentro da Bíblia, mas está no Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok, Call Gold, e tem uma infinidade de redes sociais aí. E a gente pode estar se guiando por pessoas que não estão no mesmo espírito. É muita gente. É muita gente. Eu acesso a muitas pessoas mesmo no Instagram. Mais Instagram do que qualquer outro meio. Tem YouTube também. Então eu tenho que ficar atenta a isso. E eu já orei a Deus para Deus me revelar. E aqui está falando: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Ou seja, conselho. Porque de Gênesis e Apocalipse tem uma infinidade de conselhos da parte de Deus para a nossa vida. Todas as áreas que a gente precisar está na palavra de Deus. Não está só, na vida, por meio da minha vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, na vida dos pastores, de onde eu congrego, na vida, a pastora presidente Mara, onde eu congrego, a Assembleia de Deus e Poder Unção, das pastoras, outros pastores e missionárias, presbíteros e várias pessoas, mas o conselho de Deus, ele está principalmente na palavra. Tem muitas pessoas que são guiadas por Deus no Instagram, no Face, no YouTube? Tem várias pessoas, mas também tem várias pessoas que estão vivendo no pecado. Não vou julgar ninguém, porque todos nós somos pecadores. Eu também tenho que estar sempre pedindo perdão a Deus, me arrependendo dos pecados. Deus, ele me levou hoje de manhã sobre sacerdotes e levitas, santificação, para poder aquela nuvem de glória vir sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Tem que ter uma santificação. Deus me chamou a santificação. E há muito tempo que Deus, de vez em quando, ele está me dando essas mensagens e eu começo a orar a Deus para Deus me mostrar a quem eu estou ouvindo, a quem eu estou dando ouvido, que não é o Senhor. Porque eu quero ouvir, eu pessoalmente estou buscando isso. Eu quero ouvir, eu mesma, Renata Maraça da Costa Freire, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de uma maneira profunda, porque eu ouço em palavras. Às vezes é anjo falando comigo, às vezes é a voz de Deus falando comigo. Essa madrugada eu escutei Renata.
Mas eu não levantei, eu fui levantar lá para 5 e tal, não levantei de madrugada. Outro dia eu escutei, depois de uma oração, depois de meditar na palavra, vem, Renata, de uma forma bem suave. Entre outras coisas que eu vou ter na direção. Então, meus amados irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está pedindo conselho. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. O reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude. E a gente fica vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali, e a gente traz para a nossa vida, se comparando a pessoas, ou vivendo a vida das pessoas, que às vezes não está nem na presença de Deus. Não tá. Tem pessoas que estão na fornicação, tem pessoas que estão vivendo uma vida que é má aos olhos do Senhor, e a gente está se guiando pelos conselhos dessas pessoas, de outras pessoas. Eu não sei se é o meu caso, mas a gente acessa muita coisa todo dia, não sei vocês, eu acesso. Então tem que tomar muito cuidado. Enfim, aqui o Senhor continuando, que tomaram conselho, mas não de mim. Ou seja, não está tomando conselho de Deus, conselho que vem do próprio Deus, não está. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. E isso, se cobrir com uma cobertura que não é do Espírito Santo, é uma cobertura espiritual que não vem de Deus. Porque Efésios 6 fala, Efésios 6, revestido do Senhor e da força do seu poder. Aí vai falando das armaduras espirituais, que é a palavra de Deus. Tem várias coberturas ali, Efésios 6. Efésios 6. Então aqui está falando de pessoas que estão se cobrindo com uma cobertura, mas não do Espírito Santo, para acrescentarem pecado a pecado. Então já pensou, você pensa que você está com uma cobertura do próprio Espírito Santo, porque tem a presença de Deus viva aqui na terra, que traz amor, paz, alegria, unidade, fé. Depois vai em Gálatas que você vai saber, que fala sobre isso, o fruto do Espírito. E aqui o pior é o versículo 2, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Agora, olha a cobertura que essas pessoas estão indo. A cobertura que pertence ao Egito. O Egito no passado era o povo que não servia a Deus, que escravizou o povo de Israel durante muitos anos. E Deus sempre entregava o povo, né, conforme você vai lendo nas Escrituras, no Antigo Testamento, e até hoje em dia, sim, vai entregando. Porque Deus entrega o povo aos inimigos, se a gente não estiver no espírito, em obediência. Então essa cobertura aí que Deus está falando no versículo anterior, é porque são pessoas que estão descendo ao Egito. O Egito representa pessoas que estão na carne, que estão ainda tomadas de espírito maligno, que ainda não tem o Espírito Santo, ou que está, às vezes, na casa do Senhor, mas não está agradando a Deus. Então, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca. Ou seja, tem casos que as pessoas podem descer para falar, né? Podem ir em direção a pessoas, porque senão a gente nunca vai poder louvar para pessoas que não estão ainda com Deus, não vai poder evangelizar. Mas são pessoas que estão descendo a um povo que não está servindo a Deus, sem perguntar a Deus. Não pode descer a terra do Egito, não pode, sem Deus mandar. Na verdade, para nenhum lugar a gente pode ir se o Espírito Santo não mandar, né? Sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó. Ou seja, a sua força não está sendo mais em Deus, mas está sendo colocada a força das pessoas que estão na carne, com o inimigo, dando conselhos que não vai trazer fruto do Espírito ou a presença de Deus para a gente. A gente vai acabar se afastando de Deus mais e mais. Olha, e para confiarem na sombra do Egito. Porque o Egito no passado, eles traziam conforto, eles traziam alimento para o povo. O Egito, ele trazia
muitas coisas, muitos benefícios. Sendo que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o povo inimigo que não serve a Deus, às vezes a gente pode estar querendo pedir ajuda, pedir socorro, descer a um lugar que Deus não está mandando e pedir socorro a pessoas que Deus não mandou a gente pedir. E a gente vai ficar naquela sombra ali, ó, debaixo daquela proteção ali, que não é a proteção do Espírito Santo. Olha que coisa forte. Versículo 3, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então essas pessoas que tiverem, isso serve para mim também, como alerta, que Faraó era aquele líder que estava ali de frente desse povo. Então ele tem uma certa força como os inimigos têm, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a força de Deus. Mas aqui está falando, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Você já pensou? Você pegar conselho com quem não é para pegar, você pegar uma cobertura com quem não é para pegar, você ser envergonhado pelo próprio Deus? Porque quem se humilha para Deus vai ser exaltado por Deus. E quem se exalta vai ser humilhado por Deus, né? E a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque a nossa confiança tem que estar em Deus e na palavra de Deus. E naquilo que Deus está usando, os seus profetas, os seus escolhidos, as pessoas que são guiadas por Deus. Porque essas pessoas que são guiadas por Deus, elas têm fruto do Espírito. Você pode enxergar. É mais quem convive que conhece. Mas você vai enxergar o fruto daquela pessoa. E a confiança na sombra do Egito em confusão. Gente, isso é muito sério. Porque muitas pessoas estão se levantando, ministério contra ministério, pessoas contra pessoas. E às vezes a gente traz muita coisa para nossa mente. E hoje eu estava orando a Deus com relação à transformação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu desejo que essa vontade de Deus venha prevalecer. Eu desejo que o Espírito Santo venha me tomar com força, com ousadia. Eu desejo batismo com o Espírito com fogo. Porque eu desejo que o Espírito... Mas aí para isso tem que se santificar. Para isso você tem que buscar conselho com Deus. Para isso não pode descer na terra do Egito. Há um povo que não quer saber de Deus. A não ser que Deus mande. Como forma de evangelismo, como forma de... com propósito ali. É diferente. Mas aqui está falando de pessoas que estão com cobertura que não é de Deus. É do inimigo. Que vem do inimigo, não de Deus. Isso é muito sério. Porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegaram a Anis. Olha o 5. Vou falar até o 5 aqui, ó. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Eles vão se envergonhar desse povo. Então é isso. Não está vindo mais nada para falar no meu coração, para não ficar minhas palavras. É isso. Eu sou sincera com vocês. Já fazia um tempo que eu não pregava e eu estou pregando aqui. Atos 7, 7:54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. Apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes impus este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Então eu abri aqui, caiu essa palavra. Hoje foram muitas palavras que Deus me deu. Mas essa palavra fala de Estevão, né? Porque ele estava pregando a verdade, estava pregando a palavra, mando de Deus. Tem até uma palavra aqui anterior, quem quiser ler o Atos 7 também, que fala um pouquinho do Egito. Como eu não entrei nessa palavra aqui, mas é interessante porque Estevão, ele era um homem que temente a Deus, cheio do Espírito Santo, mas por ele pregar a palavra da verdade, ele foi apedrejado. E as pessoas ali que estavam ouvindo, elas estavam enfurecidas, elas estavam rangendo os dentes, porque elas estavam na carne, porque elas não estavam aceitando a correção do Senhor. E aí apedrejaram ele, e ele mesmo assim, com todo amor, com toda sabedoria, ele não quis o mal daquelas pessoas. E ele falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né? Falou para aquelas pessoas ali. E ele viu o céu aberto ali, viu Deus ali. Então, ele se entregou para Deus. Mas é isso. Que o Senhor venha falar mais aos seus corações. Aos seus corações. E é isso. Eu não vou falar mais nada porque eu não tô mais com vontade de falar mais nada. Eu falei o que tinha que falar. E ouça agora o que o Espírito manda dizer, né? Através dessas palavras. E que o Espírito Santo venha falar mais aos seus corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.